mãe, né? Dia das Mães, e eu quero falar de uma mãe muito especial que nós encontramos nas Escrituras. E o texto que eu quero ler com você é Mateus, capítulo de número 15. Mateus 15, abra a sua Bíblia aí, Mateus 15, do 21 ao 28. Mateus 15, do 21 ao 28. Nós vamos ler esse texto e nós vamos falar de uma mãe muito especial hoje, e nós vamos meditar nesse tema que está aí na descrição do vídeo. Posturas que podem restaurar uma família. Então vamos lá, Mateus 15, do 21 ao 28, nós lemos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Meus irmãos, esse texto, ele nos mostra uma mãe aflita, e uma mulher que está aflita aos pés do Senhor Jesus. Essa mãe, embora uma gentia, isto é, alguém que não pertencia ao povo de Israel, era uma mulher que tinha uma grande fé. E uma fé que foi elogiada pelo próprio Jesus. No versículo 28, que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, vendo a fé daquela mulher, ele vai dizer: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Portanto, uma mulher aflita, aos pés de Jesus, clamando-lhe, suplicando-lhe, e embora sendo uma gentia, alguém que não era do povo, pertencente do povo de Israel, era uma mulher que tinha uma grande fé. E fé esta que trouxe o céu para o seu lar, que trouxe a bênção do Senhor para a sua família. Essa mulher, ela ilustra muito bem uma antiga frase do grande Charles Spurgeon, que dizia o seguinte, que uma pequena fé, ela levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Parafraseando no contexto familiar essa frase de Spurgeon, podemos dizer que uma pequena fé pode levar a nossa família até a presença do Senhor, mas uma grande fé traz a presença do Senhor para dentro do nosso lar. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Uma mulher que tinha uma grande fé e que trouxe a presença e a bênção do Senhor para dentro do seu lar. Entretanto, irmãos, além de uma grande fé, aquela mãe tinha também um grande amor. Porque, na verdade, a verdadeira fé, ela sempre atuará pelo amor. É o que diz Paulo em Gálatas 5:6, que a fé, ela atua pelo amor. E a gente percebe o amor daquela mulher, a gente vê o amor daquela mulher através de grandes posturas que ela apresenta durante a narrativa desse episódio. Aquela mãe
ensina-nos que quando conjugamos uma grande fé com grandes posturas de sabedoria, podemos assim experimentar a bênção da restauração divina em nossa família em momentos de crise. Essa mulher tinha uma grande fé, essa mulher tinha um grande amor, e quando ela conjuga uma grande fé com seu amor, amor que gerou posturas positivas na vida dela, isso contribuiu para que a restauração do Senhor alcançasse o seu lar. Vemos que a sua filha estava sendo alvo de espíritos malignos, estava sendo alvo de Satanás. A casa daquela mulher precisava de paz, aquele lar precisava de libertação, aquele lar precisava de restauração. E quando aquela mulher começa a colocar em prática algumas posturas que a gente percebe no decorrer do episódio, a gente percebe que ela, ao exercer tais posturas, ela estava pavimentando um caminho de restauração dentro do seu lar. Por isso a nossa meditação tem esse seguinte tema: posturas que podem restaurar uma família. E que posturas são essas? São posturas que eu e você devemos ter, se desejarmos ver a bênção do Senhor dentro do nosso lar. Posturas que eu e você devemos ter para podermos experimentar restauração dentro da nossa casa. Seja lá o que for que estiver trazendo prejuízo, crise ou problemas para dentro da sua família, é preciso olharmos, estarmos atentos ao que esta mãe pode nos ensinar nessa noite. E a primeira postura que pode restaurar uma família, que encontramos na vida desta mãe, é a postura do discernimento. Aquela mãe teve discernimento. Ao ter discernimento, ela começou uma caminhada de libertação dentro da sua casa, dentro da sua família. E onde está que ela teve discernimento? Que era uma mulher que tinha discernimento. O versículo 22 vai nos dizer isso. Que eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mãe sabia quem era o inimigo de sua filha. Ela sabia que o problema de sua filha era espiritual. Ela tinha consciência de que existe um inimigo real que estava conspirando contra a sua família para destruí-la. Veja que essa mulher tinha um discernimento. Ela conseguiu detectar qual era o problema dentro da sua casa, qual era o problema da sua filha. E ela então tem esse discernimento que o problema de sua filha não era um problema emocional, não era um problema de ordem psíquica, não era um problema físico, era um problema espiritual. Ela sabia que o problema de sua filha advinha de demônios. Ela estava terrivelmente endemoniada, possuída por espíritos malignos. E ela então o que faz? Por saber que a sua filha estava endemoniada, ela recorre a Jesus, clamando por uma intervenção de Jesus, reconhecendo que Jesus é aquele que tem poder sobre espíritos malignos. Veja que o seu discernimento lhe faz fazer o clamor correto, lhe faz recorrer à solução certeira. Como é importante a gente ter discernimento, meus irmãos. Se tem uma coisa que a gente precisa ter dia após dia, é essa busca por discernimento do que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque imagina se essa mulher não tem discernimento, se ela acha, por exemplo, que a sua filha está tendo um problema mental simplesmente, achando que a sua filha está enlouquecendo, achando que a sua filha está delirando, a sua filha nunca seria liberta. Porque problemas espirituais não podem ser resolvidos com psicologia, por exemplo.
Não pode ser resolvidos com psiquiatria simplesmente. Problema espiritual não se resolve com remédios para o corpo. Problema espiritual se resolve espiritualmente. Então o que a gente precisa ter é discernimento para justamente a gente recorrer à solução correta do problema que a gente consegue identificar através do nosso discernir a realidade. Então, meus irmãos, fica aqui uma lição. Às vezes a gente tenta resolver problemas espirituais dentro da nossa casa com armas carnais, com armas humanas. A gente quer usar de artifícios humanos para batalhar contra Satanás. E contra Satanás a gente não pode usar artifícios humanos. A gente tem que recorrer àquele que é poderoso para nos livrar das setas do inimigo. Como também nós precisamos entender que se há um problema dentro da nossa casa de ordem psicológica, por exemplo, é necessário, além da oração, recorrermos ao auxílio psicológico. Se há um problema de saúde, oremos ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para curar, mas também procuremos um médico, façamos o caminho de um tratamento através da medicina, através de um medicamento e por aí vai. Nós precisamos, irmãos, ter discernimento, discernir as coisas, para encontrarmos as soluções corretas, certeiras. Além das causas espirituais, as crises familiares podem ter origem moral, por exemplo. Uma traição, um adultério, que vai necessitar de arrependimento, de quebrantamento. Pode ter origem emocional, uma depressão que se instala, uma síndrome das múltiplas formas que a gente observa hoje as síndromes acontecendo. Pode ser um problema físico, pode ser de ordem relacional, relacionamentos quebrados, relacionamentos que precisam de tratamento. Pode ter origem social, circunstancial. Agora, o que a gente precisa fazer? É ter um olhar correto para discernir o que está acontecendo, para a gente poder tratar o problema da maneira correta, meus irmãos. Foi isso que aquela mulher tinha. Aquela mulher, ela leu a realidade de uma maneira correta. Discernimento é isso, é conseguir ler a realidade de maneira correta, é enxergar as coisas de maneira correta e assim a gente poder tratar da melhor maneira possível aquele problema que está trazendo dificuldades para a nossa vida familiar. Primeira postura daquela mulher, uma postura de discernimento. E isso foi o primeiro passo, repito, para a restauração da vida familiar daquela mulher. Segunda coisa, segunda postura, que é ressaltada nesse episódio através da vida daquela mulher. Aquela mulher, além de discernimento, ela teve empatia. Ela teve empatia. O que é empatia? Empatia significa a capacidade de sentir o que outra pessoa sentiria caso estivesse eu na mesma situação vivenciada por aquela pessoa. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Outros, trocando em miúdos, meus irmãos, empatia é sentir o que o outro está sentindo, é fazer do problema do outro o meu problema, é eu me colocar no lugar do outro e poder tentar sentir o que o outro está sentindo. Foi exatamente o que essa mulher fez. Quando a gente lê, por exemplo, no versículo de número 22, olha só o que diz. Versículo 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que ela não está falando tenha compaixão da minha filha, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja que no mesmo clamor que ela pede para Deus ter misericórdia, o Senhor ter misericórdia dela, está relatando o problema da sua filha.
E no versículo 25, ela vai dizer: ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O problema da filha daquela mulher era o problema dela. O problema da filha era o problema da mãe. Seu clamor era: tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Era a sua filha que estava possessa, mas ela sofria como se fosse a própria filha. A dor de sua filha era a sua dor. Na verdade, ela sentia o sofrimento mais do que a sua própria filha. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. Meus irmãos, além de discernimento, aquela mulher tem empatia. Ela sente as agonias, as dores da sua filha. E isso é importantíssimo, irmãos, para nós resolvermos problemas na área familiar. A empatia. Não é essa visão individualista que muitas das vezes temos em nossa sociedade, que é cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades. Não é por aí, não é este o caminho. O problema de um filho é problema meu também. O problema de um pai é problema do seu filho. Um problema de uma mãe também será problema de seu filho. O problema de um cônjuge, então, aí que deve ser problema mesmo do outro cônjuge, porque os dois são uma só carne. Não é encarar o problema do outro como problema do outro. O problema do outro também é problema meu. É como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que devemos levar as cargas de uns dos outros, porque assim fazendo cumpriremos a lei de Cristo. É eu levar as cargas do outro. A vivência familiar é esta. Ninguém deve ficar pesado, sobrecarregado com as suas angústias, com os seus problemas, porque cada um deve compartilhar daquele problema, para que aquele fardo pesado fique um pouco mais leve sobre os ombros daquele membro da família. Meus irmãos, empatia é algo que nós precisamos ter dentro de nossos lares. É o que nós precisamos ter na nossa sociedade. É o que precisamos ter dentro da igreja do Senhor. Empatia. É sentir o que o outro está sentindo. É me colocar no lugar do outro. É dizer, olha, o seu sofrimento, o seu problema é meu problema também. De maneira que quando aquela pessoa se alegra, eu me alegro. Aquela pessoa chora, eu também choro. Isso é postura cristã. E essa mulher, ela nos ensina isso. O problema de sua filha endemoniada era também o seu problema. É meu problema. E ela vai diante de Jesus dizer: tenha compaixão de mim, me socorra. Porque ao pedir socorro para ela, ela estava pedindo socorro para sua filha. Porque elas se confundiam, elas se misturavam. Os dramas de uma era o drama da outra. E assim deve ser dentro de casa. O problema de um também é problema do outro. E isso é sentimento de família. Isto é empatia. Mas há uma terceira postura que essa mulher apresenta aqui. Posturas que podem restaurar um lar. Primeira postura, discernimento. Segunda postura, empatia. Terceira postura, intercessão. Aquela mulher intercedeu. Aquela mulher clamou. Aquela mulher foi na presença de Jesus interceder pela sua filha. Os versos quero ler novamente, 22 e 25, que nós lemos agora há pouco. Quero ler novamente. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Era um clamor. É algo que vem do íntimo de sua alma. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Há uma frase do John Henry Burney que diz o seguinte: a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar
por outros. A necessidade faz orar por mim, mas o amor me faz orar pelo outro. Aquela mãe orou por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma e não descansou até sua oração ser respondida. Aquela mãe clama por uma filha endemoniada, uma filha que não tinha condições de orar por si mesma, mas porque era uma mulher que se movia por uma grande fé e por um grande amor, ela intercedeu. Porque quem ama intercede, quem ama deseja ver a bênção do Senhor repousando sobre a vida do alvo do seu amor. E aquela mulher entendia: minha filha não tem condições de orar por si mesma. Eu vou me colocar na presença do Senhor em favor da restauração da minha filha. É assim que devemos fazer, irmãos. Interceder. Interceder é ato de amor. É você, minha irmã, que talvez não tenha um marido ainda convertido, é orar por ele. Não espere que ele vá orar. Ore por ele. Isso é ato de amor. A mesma coisa é você, pai, você, mãe, que precisa orar por aquele filho, por aquela filha, que deseja vê-los voltando aos caminhos do Senhor, ou que deseja vê-los rendidos aos pés do Senhor. É dobrar os seus joelhos por eles. É clamar ao Senhor por eles, é interceder por eles. Guarde uma coisa que tão importante quanto falar de Jesus para a família, é falar da nossa família para Jesus. Tão importante quanto pregarmos para as nossas famílias, para os nossos familiares, é nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos da nossa família para Jesus. De orarmos ao Senhor, de apresentarmos as nossas angústias familiares na presença do Senhor. Então aquela mulher teve discernimento, empatia e ela foi alguém que se moveu em amor para interceder. Mas há uma última postura que a gente vê na vida daquela mulher nesse episódio. E uma postura que contribuiu para a restauração da sua família. Aquela mulher, ela teve perseverança. Ela foi perseverante. Aquela mãe era uma mãe determinada. Como Jacó, ela agarrou-se ao Senhor sem abrir mão da bênção. Ela não descansou e não deu descanso para Jesus. Isso aqui é um negócio interessante. Além dela não ter descansado, ela não deu descanso para Jesus. Mas só que antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida da sua filha, aquela mãe teve que superar alguns obstáculos. Por isso, na superação daqueles obstáculos, podemos dizer que aquela mãe era uma mulher perseverante. Primeiramente, ela teve que superar o desprezo dos discípulos. No versículo 23, a gente leu agora há pouco o versículo 22. Versículo 22, ela coloca-se diante do Senhor clamando: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Aí no versículo 23 vai dizer: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Senhor, despede essa mulher está enchendo a nossa paciência, está igual uma tagarela atrás da gente. Ou seja, eles desprezaram ela. Mas não obstante o desprezo, a gente vai perceber no versículo 24, aliás, no versículo 25, ela novamente prostrando-se diante do Senhor, adorando ao Senhor e continuando a clamar pela sua filha. Então ela enfrentou o desprezo dos discípulos. Mas além do desprezo dos discípulos, ela teve que superar o silêncio de Jesus. Porque logo depois que ela faz o primeiro clamor no versículo 22, o início do versículo 23 diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. Diante do primeiro clamor, o Senhor Jesus não respondeu nada para ela. Ela teve que superar o silêncio de Jesus.
ela, além do desprezo dos discípulos, teve que superar o silêncio daquele que poderia solucionar o seu problema familiar. Mas não bastasse isso, ela teve que superar a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus, para quem não conhece a cultura daquele momento, ela parece ser uma resposta muito grosseira. Porque é o seguinte, a sequência do texto é, verso 22, ela clama. Verso 23, Jesus está em silêncio. Os discípulos falam com Jesus, despede-a. Ela está enchendo a paciência, Senhor. Despede essa mulher. No versículo 24, Jesus dá uma resposta aos discípulos. E olha só os versos do 24 ao 27. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a primeira resposta que Jesus dá. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aí no verso 26, Jesus vai dar outra resposta. Agora uma resposta direta para ela. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por isso que eu falo, se a gente não entender a cultura, eu vou explicar isso aqui, a gente vai dizer, por Jesus foi extremamente grosseiro. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por isso que Jesus, no verso 28, vai dizer, mulher, grande é a tua fé. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus estava em território gentil. Ele estava para os lados de Tiro e Sidom, fora do território de Israel. Essa mulher Ciro-Fenícia, ou Cananeia, era uma mulher, conforme a gente já falou no início, era alguém que não pertencia ao povo de Israel. Era uma mulher gentia. Jesus diz que ele veio primeiramente aos filhos da casa de Israel. Versículo 24, ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato, isso é verdadeiro. No momento inicial, o ministério de Jesus está voltado, está focado nos filhos de Israel, está focado na casa de Israel. O primeiro alvo de Jesus no exercício do seu ministério foram os judeus. Tanto é que João capítulo 1, versículo 11 vai dizer, João 1:11, aliás, vai dizer que Jesus veio para o que eram os seus, mas vai dizer também, na sequência do versículo, mas os seus não o receberam. Daí Jesus ele vai mudar o seu foco, que primeiramente era para os judeus, e vai se virar para fora, para os gentios. Ok? Então vai dizer que ele veio para o que era seus, ou seja, o povo judeu, mas os seus não o receberam. E aí Jesus vai dizer, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que Jesus está dizendo? Olha, mulher, não é bom que eu agora me direcione a vocês. Primeiro eu tenho que dar o pão para os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel rejeitaram esse pão. E aí é interessante, e aí ele vai dizer que ele não deveria lançar o pão aos cachorrinhos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os judeus naquele tempo consideravam os habitantes de Tiro e de Sidom como cães impuros. Como cães impuros. Mas o extraordinário é a resposta que aquela mulher vai dar, dizendo, olha, não tem problema, porque até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que palavra, né, meus irmãos? Que mulher extraordinária era essa mulher. Que essa mulher está dizendo
E o que ela sabia era que um pouco da graça era suficiente para a restauração da sua família. Por causa desta compreensão, Jesus abençoou a casa daquela mulher. De maneira que quando a gente lê a narrativa feita por Marcos, no capítulo 7, 29 e 30, vai dizer que então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Está vendo só? Aquela mulher entendeu uma coisa: as migalhas que caem da mesa, os pingos da graça que respingam sobre os gentios, é suficiente para mudar tudo. Não precisa ser uma cachoeira de graça. Basta os respingos dessa graça sobre a minha vida e a minha família será restaurada. Aquela mulher perseverou até o fim. Ela venceu vários obstáculos. Ela não desistiu da sua filha. Imagina se ela desiste. Imagina se ela desiste diante do desprezo dos discípulos. Imagina se ela desiste diante do silêncio de Jesus. Imagina se ela desiste diante daquela resposta um pouco mais dura de Jesus. Ela perseverou. Ela perseverou. Teve a sua fé reconhecida por Jesus e honrada por Jesus, de maneira que ele intervém e restaura a vida da sua filha. O princípio para nós aqui é: seja perseverante, não desista da sua família. Meu irmão e minha irmã, aquela mulher, ela é um exemplo para nós. Nesse Dia das Mães, temos o exemplo desta mãe. Uma mulher que teve discernimento, que identificou o problema que realmente estava assolando a sua família e buscou a solução diante daquele que de fato poderia resolver o problema da sua família. Aquela mulher teve empatia. O problema da sua filha era problema seu também. Aquela mulher, movida por uma grande fé e por um grande amor, intercedeu, orou, clamou. E ela foi perseverante. Ela não desistiu. De maneira que ela é para nós hoje um exemplo a ser seguido. De alguém que não desistiu de sua filha. E sua filha foi liberta. De alguém que não desistiu da libertação da sua filha. Portanto, um grande exemplo para mim e para você, nesse papo de família hoje, é este. O exemplo desta mulher, que nos diz: busquemos em Deus discernimento, tenhamos mais compaixão, sejamos mais tomados de empatia, não desprezemos o sofrimento daquele membro da nossa família, tomemos o problema do nosso familiar como problema nosso, intercedamos, porque interceder é ato de amor, é demonstração, prova de amor. E não desistamos, não desistamos, não desistamos de clamar, não desistamos de nossas famílias, porque no momento certo a resposta virá. Vamos orar então? Vamos orar para que o Senhor, a partir do exemplo dessa mãe, nos ensine a encarnarmos essas posturas no nosso dia a dia. Vamos orar para que Ele nos abençoe, para que Ele abençoe o nosso lar. Vamos orar para que Ele abençoe nossas famílias. Em nome de Jesus, junte-se com sua família aí agora em oração e ore pela bênção do Senhor sobre a tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo exemplo dessa mãe, dessa mulher cananeia, mulher que a gente não sabe o seu nome, nem seu sobrenome, mas apenas sabemos que assim ela era identificada, uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia, mas uma mulher que, apesar de sua verdadeira identidade não ser revelada, é uma mulher que revelou grandes posturas que, uma vez encarnadas,
se transformaram num caminho pavimentado de restauração para sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Pai, nós oramos para que o Senhor, assim como aquela mulher, o Senhor venha nos fazer pessoas de discernimento. Que o Senhor abra cada dia os nossos olhos para podermos enxergar corretamente a realidade, discernindo a realidade de fato, Senhor, e assim buscarmos a solução correta para aqueles problemas que estamos vivenciando. Oramos para que o Senhor nos faça pessoas que encarem o problema do outro como seu problema também, que sejamos tomados de empatia, tal como aquela mulher estava tomada de empatia, fazendo do problema da sua filha o seu problema. Mulher que era perseverante, mulher que intercedia. Por isso nós oramos, nos ajude a sermos pessoas que intercedam, que orem, e que orem sem desistir, que orem sem esmorecer. Nos ajude, Senhor, a não desistirmos de nossas famílias, a não desistirmos daquele casamento, Senhor, que está em crise, a não desistirmos, Senhor, daquele filho, a não desistirmos da conversão daquele cônjuge, a não desistirmos da libertação completa do Senhor dentro de nossa casa. Pai, este é o nosso clamor. Abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, a tua igreja, o teu povo nesse momento tão difícil. Abençoe a nossa nação. Tudo o que te pedimos é: tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe e guarde a cada um de nós. Abençoe a cada uma de nossas famílias. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. É a nossa oração a Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela companhia. Obrigado por podermos estar juntos em mais uma live. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus te dê uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Grande abraço em todos. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.